Olá, meu nome é Ioli. Eu estou aqui com a Maria Clara, com a Karine e com a Larissa hoje para a gente fazer uma entrevista com um convidado especial, né? Para a disciplina do projeto de integração e extensão 1 sobre a psicologia jurídica. Você quer se apresentar? Obrigado, Ioli. Meu nome é Charles, sou psicólogo, professor universitário, sou doutorando em psicologia, mestre em ciências sociais e atualmente eu trabalho como psicólogo na Polícia Penal, né, sistema prisional, e também sou professor universitário. E qual a área da atuação da psicologia jurídica que você trabalha atualmente? Isso, eu trabalho numa sub-área da psicologia jurídica, que é a psicologia no sistema prisional, polícia penal. Eu trabalho especificamente no campo da execução penal. A psicologia jurídica, de uma forma geral, ela é mais ampla, e eu trabalho numa área específica, que é essa da execução penal. E o que te levou a decidir seguir nessa área jurídica? Na verdade, foi a estabilidade do concurso, porque na época que eu fiz concurso, teve a oportunidade de eu fazer o concurso e fui aprovado, pensei mais na questão da estabilidade mesmo, mas depois tem outros atributos, né, que eu fui me apaixonando pela área e pelo meu trabalho ali no sistema prisional. Uhum. E como que é o cenário inicial da área de psicologia jurídica? O cenário inicial. O cenário inicial Como se fosse uma primeira impressão. Muitas vezes eu já entrei no sistema prisional, não tive medo, porque eu já sempre trabalhei com populações vulneráveis, mas de uma forma geral as pessoas têm um certo receio, um certo medo por trabalhar com pessoas privadas de liberdade, por trabalhar com pessoas que cometem crimes diversos, muitas vezes bárbaros, e que são noticiados aí pela cidade, ou pelo estado. Mas no cenário inicial, né, depois que a gente supera essa ideia do medo, é tudo muito tranquilo, tudo muito controlado, tudo muito organizado. As pessoas que estão de fora, elas entendem nesse formato. Tem medo porque é um criminoso, porque teve crimes diversos ali, mas algo, depois que a gente passa essa ideia desses estereótipos, desses medos, é tudo muito tranquilo e organizado. Uhum. E como que você descreveria o seu dia a dia nessa área para alguém de fora da área? Então, eu trabalho de certa forma com avaliação psicológica de indivíduos privados de liberdade, né, para poder ver a possibilidade dele trabalhar ou estudar na unidade. Então, ele vai ao atendimento comigo, a gente tem um formulário específico de preencher, onde a gente vai entender todo o aspecto social, cultural, psicológico desse sujeito, né? E a gente, a partir dali, a gente faz uma síntese dessa análise e depois nós fazemos uma proposta de trabalho com ele, como que eu vou acompanhar ele na unidade prisional e também como que ele vai poder exercer as atividades. Ele está apto, do ponto de vista psicológico, para trabalhar na unidade, para estudar na unidade. Uma certa avaliação, né? Sim. Para fazer alguns trabalhos específicos, por exemplo, de pedreiro, de pintor, de soldador, que a gente sempre utiliza esses trabalhos na unidade. Ou ele não pode porque ele tem alguma condição que o impeça. Eu faço essa análise e outros profissionais também fazem. Advogado, enfermeira, médico, dentista, pessoal da segurança, da assessoria de inteligência do presídio. Todos nós discutimos depois, né, nesse grupo, que chama Comissão Técnica de Classificação, a gente discute essas avaliações ali para ver essas possibilidades de trabalho e estudo. Né? E depois, com o tempo, a gente vai acompanhando esse trabalho e estudo dele, ver se tem alguma evolução ou se tem alguma questão ali que a gente precisa de ajustar. Então, depois disso, vocês continuam um acompanhamento até certo período? Isso. Nós fazemos essa avaliação, a gente constrói um documento, né, do indivíduo privado de liberdade que chama PIR, Programa Individualizado de Ressocialização,
E esse PIR está todas as nossas análises de todos os profissionais e o consenso do grupo sobre o que ele pode fazer dentro da unidade prisional. E aí depois nós vamos acompanhando, não é um acompanhamento semanal, não é uma psicoterapia, mas nós vamos acompanhando como está a evolução dele dentro da unidade prisional. Ele está conseguindo desenvolver as atividades, ele não está conseguindo, ele precisa de algum apoio, de alguma questão que a gente possa ajudá-lo, e depois de 1 ano a gente refaz essa avaliação para ver essa evolução. Entendi. E sobre a remuneração, há um teto mínimo e máximo em nossa região? Olha, como eu sou servidor público do Estado, nós temos uma tabela salarial e tem um mínimo e um máximo. Sim, a gente tem uma política de cargos e salários que tem um mínimo e que tem um máximo ali. Né? O mínimo, acho que na tabela, o salário inicial começa, acho que uns R$4.500 mais ou menos, né? O valor certinho eu não sei, mas e podendo chegar aí a um final, eu não sei o valor exato, mas se eu não me engano, acho que uns R$14.000 e mais os benefícios aí. Eu estou no meio da tabela, né? Não estou nem no mínimo nem no máximo, né? Pela minha carreira, mas nós vamos, com o tempo e com a escolaridade que a gente apresenta, avançando nessa política remuneratória. É um processo, né? É um processo, né, há muita defasagem salarial, questões, né, governamentais que faz essa defasagem, mas é um valor que a gente sobrevive bem, é legal. Né? No Tribunal de Justiça o valor é bem mais alto, né, de salário, de política salarial, que eles têm a específica deles. A minha no Poder Executivo está um pouco diferente, mas é um bom valor. E assim, quais que são os maiores desafios que você já enfrentou nessa área? De desafios, eu vejo que a falta de profissionais, psicólogos, hoje eu cuido, eu trabalho aqui em Patos, sou responsável pelo presídio de Patos, mas também presto um apoio ao presídio Presidente Olegário e ao presídio de Coromandel para poder fazer esses trabalhos de CPC, só porque é uma fragilidade, é um desafio esse, né, de estar responsável por mais de uma unidade prisional devido à falta de concurso público, devido a questões burocráticas do Estado, governo estadual, que não abre mais, não cria mais concursos públicos para suprir essas vagas. Eu acho que esse é um desafio assim, tremendo para vários profissionais que têm que ficar prestando apoio, e eu vejo que esse é o maior desafio que a gente tem. De certa forma, sobrecarrega, né? Sobrecarrega, isso. E como que é o ambiente de trabalho? Escritório, home office, campo? Eu trabalho de forma presencial. Minha carga horária são 40 horas semanais. Hoje eu sou parcialmente afastado da minha carga horária devido ao doutorado. Então o Estado tem um incentivo para aqueles que querem cursar mestrado, doutorado, no qual a gente pode afastar parcialmente, né, a nossa carga horária para dedicar às atividades do que a gente está fazendo. Acadêmicas, né? Então eu tenho uma parte da carga horária que eu sou afastado e hoje eu faço no presídio 24 horas semanais. Então, o meu trabalho no presídio é presencial, e no presídio, né, tenho toda uma estrutura, de sala, de atendimento, mas é uma atividade presencial. E como que é mais ou menos assim a rotina? Mais calma, agitada ou pode variar? Pode variar no sentido de que, por exemplo, quando nos falta internet, né, nós ficamos mais tranquilos ali, ou quando está tudo bem no presídio também, a gente fica mais tranquilo. Agora, por exemplo, pode acontecer de ter algum motim, né, a gente não teve aqui, né, rebelião, mas pode ter um motim, uma desorganização por parte dos indivíduos privados de liberdade, né, no qual fica mais agitado. E isso acontece assim com uma certa frequência, mas nós temos um preparo para poder lidar com essas situações onde
a unidade prisional fica mais agitada, de que qual papel cada um vai poder exercer ali para manter a segurança, que é o primordial para todo mundo. E o que você acha mais agradável e te faz querer continuar atuando nessa área? Olha, eu amo trabalhar no sistema prisional. Às vezes sou um pouco criticado por isso, por trabalhar com pessoas que cometeram crimes diversos, mas eu amo ouvir histórias. E ali dentro da unidade prisional eu ouço histórias tão diversas, tão assim enriquecedoras, e é algo que eu gosto muito. Então, assim, e trabalhei já a terceira unidade prisional que eu trabalho. Depois de muitos anos eu consegui voltar para minha cidade, para poder trabalhar aqui, e isso me fortalece mais nesse gostar daquilo que eu faço. Eu amo ser psicólogo, eu sou psicólogo há 16 anos e, assim, não me vejo fazendo outra coisa. E há 11 eu trabalho em sistema prisional. E eu não me vejo trabalhando em outro lugar também, a não ser na docência em psicologia, mas eu ouvir as histórias, encontrar com o egresso do sistema prisional na rua, e ver que está bem, ou que a gente construiu algum tipo de vínculo, né, nesse encontro com o outro, é uma coisa que me faz muito querer continuar e querer continuar na atuação. Então, de certa forma, há um certo preconceito de outras pessoas ou outros profissionais acerca dessa área? Existe, inclusive, de próprios psicólogos, no sentido de que são questões que eu já ouvi falar. Você é psicólogo de bandido, lá no posto de saúde está necessitando de psicólogo, e tem um psicólogo dentro da cadeia, e não sei para que ter psicólogo ali. Então são estereótipos, sabe? São termos pejorativos que eu escuto. Só porque nós temos que ter um compromisso com a psicologia. Isso a gente faz no juramento, no dia da nossa formatura. Nós fazemos o nosso juramento, não é simplesmente por uma cerimônia, é porque nós juramos a profissão, nos comprometendo com a nossa profissão. E aí a psicologia, né, a Ana Bock fala muito disso, desse compromisso social com a psicologia, que a gente tem que estar comprometido com essa psicologia onde tiver ser humano, né? E a população privada de liberdade é uma população que muitas vezes as pessoas não sabem o que acontece ali dentro, as pessoas só trazem um estereótipo de que é o bandido, aquele monte de bandido, o criminoso, só porque a gente precisa ali entender para além disso. Então esse é o nosso compromisso com a psicologia, tá? Então as pessoas têm esses pré-julgamentos, mas eu não me importo com isso, sabe? Eu tenho meu compromisso, que eu assumi desde quando eu me formei, e eu levo ele muito a sério no meu trabalho. Essa daqui até que você começou a responder ali, mas assim, atualmente então há muita demanda nesse mercado de trabalho. Demanda sim, a demanda. A população prisional cresce cada vez mais, então a demanda não só de psicólogos, mas de diversos profissionais, né? Existem muitas vagas, e aí por questões burocráticas, né, do estado de Minas Gerais, não há concursos, não há contratações, e realmente a demanda fica muito sobrecarregada, mas existe muita demanda sim dos trabalhos. Então, de certa forma, não há muitas oportunidades. Há uma demanda, mas não tem tanta oportunidade. Isso, a ideia é que teria que ter mais concursos públicos para ter um serviço mais efetivo, certo? Porque aqui na nossa região eu sou responsável por 3 presídios, eu teria que ser responsável por um. E os outros 2 teriam que ter profissionais específicos para aquelas unidades, para eles terem esse cuidado. Certo? Então o serviço vai ficando um pouco mais fragilizado, fazendo o essencial mesmo. Então isso é uma questão que pega assim, sabe? De ter essa demanda, né? Mas não ter uma efetividade ali para ter uma ampliação dos profissionais. E que formação ou certificações adicionais é recomendado para avançar nessa área? Olha, é necessário, quando eu realizei concurso ou quando existem contratações, ter graduação em psicologia. Esse é o requisito mínimo.
Só que, para a gente poder lidar com o público, poder ter um serviço mais efetivo, nós precisamos sempre ter atualização, né? Sempre em constante conhecimento. Então, assim, nesses 16 anos eu nunca deixei de estudar. Fiz mestrado com pesquisas no sistema prisional. Hoje, no doutorado, eu faço pesquisas no sistema prisional e isso me ajuda muito a ter essa ampliação de olhar. E outros cursos também, que eu sempre estou em atualização com questões, cursos voltados para o sistema prisional. O próprio Estado, às vezes, tem cursos específicos, então a gente sempre tem que estar nessa atualização, estudando aí para poder nos atualizar e ampliar o nosso conhecimento. E como você se mantém atualizado na área? Tipo, cursos, congressos, grupos de estudos? Eu sempre sou envolvido em até assim, cursos de curta duração, sempre faço vários, mas desde quando eu entrei no sistema prisional, realizei algumas especializações que eu tive a oportunidade de desenvolver trabalhos dentro do sistema prisional. O mestrado eu desenvolvi a pesquisa no sistema prisional também, e o doutorado agora, só que realmente a gente tem esses incentivos para poder estudar. Realmente o Estado nos dá o afastamento, a gente tem essa oportunidade e nós precisamos sempre estar nessa oportunidade. Muitas pessoas entendem que eu não vou estudar mais, eu não vou fazer mais, eu acho que já estou cansado disso. Eu não, eu sempre procuro estar envolvido com algo para me manter sempre atualizado e para poder também, aí no âmbito do mestrado e doutorado, levar o meu campo de trabalho, né, para a questão da pesquisa, porque eu sou pesquisador dentro do meu campo de trabalho. Uma porque eu gosto de pesquisar, é um tema que me interessa muito, e outro que é um tema que eu estou ali no campo de trabalho também. E o que você diria assim, para o estudante que está considerando esse caminho? Olha, estudem, leiam, e é aquilo que eu sempre falo em sala de aula, falo nas palestras que eu faço. Estejam de coração aberto, estejam abertos ao desafio, certo? Que às vezes eu não gosto muito, eu não quero muito, eu não sei, mas assim, estejam abertos, não só a questão do sistema prisional, mas qualquer área que a gente for estudar na psicologia, de ter essa abertura, de aceitar os desafios, de entrar nessa diversidade e de ficar atento também, porque pode aparecer um edital, pode aparecer uma vaga, pode entrar, mas assim, sempre estar atualizando para vocês não entrarem assim num campo desconhecido. Vocês, por exemplo, adentrar, eu vou trabalhar no sistema prisional, eu sei que seja minimamente o que foi falado, o que é discutido, como que funciona assim, pelo menos de uma forma mais resumida, mas a gente saber disso. Então, assim, e sempre estudarem. Eu sei que durante a graduação, né, tem algumas questões, ou tem visitas, tem todo um processo, mas depois, né, não é só em Minas Gerais que tem psicólogo do sistema prisional, né, os outros estados também têm, e quem quer ingressar nesta carreira em específico tem que estar de olho, porque aparecem concursos, aparecem formas de ingressar, e eu vejo que a gente tem que estar muito atualizado com as notícias, com tudo isso aí. Então a gente sempre tem que ler muito, ler muito, estudar muito. Esse preparo ele é constante, para poder realmente conseguir ali, quando tiver a oportunidade, assim, espero que daqui a alguns anos isso venha a abrir essas oportunidades para poder entrar aí no mercado. E quando você fez o concurso, a demanda era muito alta, tipo assim, as outras pessoas também eram bastante participantes? Eu conheço algumas pessoas que fizeram, outras eu vim conhecer quando na época da posse e tudo, né? Inclusive tem uma amiga minha
que foi minha colega de faculdade, trabalhando no Carmo do Paranaíba. Outras eu já não conhecia, né? Não sei da formação e tudo, porque a formação mínima era graduação. Eu já tinha especialização na época, quando eu fiz o concurso, mas muitas pessoas fazem. Muitas pessoas estão atrás da estabilidade, elas querem também ali, né, ter uma segurança, e as pessoas se inserem. Né? Mas eu vejo que você se prepara para fazer um concurso, certo? São muitos concorrentes, mas você se prepara e dá o seu melhor. Por aí. Muito obrigada pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente encerra por aqui mesmo. E olha, eu que agradeço você, as suas amigas, colegas do grupo, pela recepção, pela entrevista. Eu espero que eu possa ter passado algumas informações para vocês, eu me coloco à disposição, tá? E fico muito feliz de vocês procurarem a carreira que eu sigo, procurar minha trajetória, para poder fazer o trabalho de vocês e que vocês tenham muito sucesso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Então é isso. Então, a psicologia no sistema prisional é uma área muito dinâmica, uma área muito instigadora e uma área que eu amo muito trabalhar. Sou psicólogo já há muitos anos e, para deixar um recado, eu deixo uma frase do Jung, que ela representa muito a psicologia que eu defendo, né? Que é: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Nós precisamos, para estar ali nessa área do sistema prisional, de lidar com a pessoa que está ali privada de liberdade, nos despir da nossa roupagem de preconceitos, para a gente ter um encontro com esse outro que está ali, que está tão estigmatizado, vulnerabilizado, que muitas vezes é silenciado, e nós temos que fazer uma escuta qualificada, ativa, ter um acolhimento desse sujeito. Então, esse encontro com o outro é isso. Independente das técnicas que eu tenho, do conhecimento que eu tenho, eu preciso ter essa ideia de acolhimento, de cuidado, porque ali é o meu compromisso com a psicologia que eu fiz, é o compromisso que eu tenho, é o compromisso dos psicólogos, de onde estiver ser humano, a gente demonstrar o acolhimento, o cuidado e o respeito àquela pessoa que está ali na nossa frente, independente das questões que ela nos traz. Então esse é o recado que eu quero deixar, que eu quero passar.